O médico é, sobretudo, um humanista. Então, você viajar, você começa a ter outros referenciais para que você possa cuidar melhor dessas pessoas. Medicina entrou na minha história já desde o nascimento. Meu pai é médico, meus dois avós são médicos, eu tenho mais 5 tios médicos, eu tenho mais um monte de primo médico. Os próprios avós, né? O pai do meu pai, que foi quando foi fazer sua residência na Europa, no começo do século XX, e que depois terminou pegando um navio e transportando tropas inglesas para a guerra do Transvaal na África do Sul. E meu avô materno também sempre viajou muito, foi para a Revolução Cultural na China nos anos 60. Meu nome é Ricardo Afonso Ferreira, sou médico ortopedista, faço prótese de quadril e de joelho e sou um dos fundadores da Organização Expedicionários da Saúde, que atua na Amazônia, principalmente na área cirúrgica e agora com algumas modificações com a pandemia. Durante o ano de 2002, durante uma expedição para o Pico da Neblina, onde nós fizemos um grupo de médicos junto com amigos, fomos para o Pico da Neblina e na volta do Pico da Neblina paramos numa aldeia Yanomami, Maturacá. Como tinha cirurgião, tinha anestesista, então nós começamos a pensar em alguma coisa cirúrgica, alguma coisa que a gente pudesse ajudar essas pessoas sem que elas precisassem sair da sua região para ter um mínimo de qualidade de vida e de cidadania. A primeira expedição, de fato, ocorreu em abril de 2004. Tinha um oftalmologista, que era o Chico, tinha o Martim, meu primo, que era anestesista, tinha eu, ortopedista, e tinha o Oscar, que era cirurgião geral. Só, nós não tínhamos logístico, nós não tínhamos nada. Nós carregamos 100 quilos de equipamento. E foi decidido para a gente ir na Cabeça do Cachorro mesmo, perto de São Gabriel, mas não para o Pico da Neblina, não para essa aldeia de Maturacá. Na verdade, eu só voltei para Maturacá mais de 12 anos depois. A expedição durou 15 dias, mas nós não atendemos muita gente. Nós atendemos, acho que umas 150 pessoas, alguma coisa parecida, e fizemos umas 15 ou 20 cirurgias só. Hoje nós estamos na expedição número 45. Então hoje já são 70 pessoas, 35 médicos, um monte de enfermeiro, logístico, TI, porque é tudo informatizado. E em vez dos 100 quilos de equipamento, hoje são 20 toneladas de equipamento. A partir do momento que houve a anuência, tanto das lideranças indígenas quanto do povo do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde Indígena, aí nós então mandamos nossos médicos para lá para fazer uma capacitação dos profissionais locais. Esses médicos, esses enfermeiros saem por toda a região da floresta onde eles são responsáveis e veem os diagnósticos e trazem para a gente, olha, a gente encontrou, sei lá, 70 cataratas. Essas pessoas são trazidas para alguns pontos aonde, semana antes da expedição, nós mandamos os nossos profissionais para lá e eles vão ver quem é que vai ser operado e quem é que não vai ser operado. Durante esse ano de 2020, logo no começo do ano, em fevereiro, no começo de fevereiro, nós fomos chamados para ir para Roraima, para ver a situação dos refugiados venezuelanos em Roraima. E foi quando começou a pandemia, quando ela começou a se espalhar pelo Brasil todo. E logo que voltamos para cá, eu já imediatamente cancelei todas as expedições que tinham
de 2020 e começamos a pensar como é que a gente pode ajudar, o que pode fazer. E a primeira coisa que veio foi, como nós temos uma expertise de anos e anos de fazer hospital de campanha, e para a pandemia era necessário os hospitais de campanha, a primeira coisa que nós fizemos foi oferecer para a cidade de Campinas, primeiro um pronto-socorro, um pronto atendimento Covid, e ao mesmo tempo começamos a construção de um hospital de campanha de 120 leitos com pressão negativa. Entregamos para a cidade de Campinas para que ela fizesse essa gestão. Ao mesmo tempo que nós começamos a construir o hospital de campanha, começamos a pensar, e os nossos indígenas? Como é que nós vamos cuidar desses caras? Guilherme, médico dos mais médicos, trabalha já em São Gabriel há 1 ano e meio, não é isso mesmo, Guilherme? Quando começou a pandemia, como a gente tem um território muito grande, nós tivemos que pensar em formas de cuidar da população lá, em loco. Com o EDS, a gente conseguiu montar, né, com toda a expertise que eles têm, o conhecimento que eles têm da área, montar uma estratégia para fazer isso. A gente pensava em cilindros de oxigênios e eles vieram com uma ideia muito interessante, que são mini usinas pequenininhas de oxigênio, que são concentradores de oxigênio, uma caixinha que consegue concentrar o oxigênio e mandar. E isso para a gente foi realmente algo muito bom e é o que segurou na primeira onda, né? Nos ajudou a cuidar desses pacientes moderados e graves em loco, né? A gente tem 2 helicópteros, mas se um paciente chega com insuficiência respiratória às 3 horas da tarde, o helicóptero não voa mais. A gente tem que manter esse paciente até o outro dia às 10 horas da manhã. Então, os concentradores nos deram a possibilidade também de manter esses pacientes ou para uma remoção, ou manter esses pacientes com tratamento lá na comunidade mesmo. Os indígenas têm muitos problemas respiratórios por causa de fumaça. Então, esses concentradores espalhados por toda a região vão fazer com que haja muito menos resgate de problemas respiratórios, que as pessoas possam ficar em área e não precisam ser resgatadas para levar para São Gabriel. Tem que lembrar que São Gabriel fica a 1.000 quilômetros de distância de Manaus. Então, são 5 dias de barco de Manaus. Então, vidas foram modificadas porque as pessoas puderam ter uma melhor qualidade de vida, puderam ser mais ativos e mais integrados à sua sociedade. Porque é muito importante você conhecer o indivíduo e saber conversar, trocar com essa pessoa e ela saber que você não vai cobrar, que você só está vindo para ajudar. O Silas, que é um garoto de 8 anos de idade, que tinha sido picado por cobra lá no meio do Sateré-Maué, e até que ele conseguisse chegar em Parintins, que é a cidade mais próxima, foram dias. E então, quando ele chegou em Parintins, ele já teve que ser submetido a uma amputação e não tinha prótese para ele. E durante uma das nossas expedições, a primeira para a região, esse garoto ficava em volta, e andando sempre com aquele parzinho de muleta, nós decidimos então que a gente ia trazer ele para cá, para dar uma prótese para ele. O Silas já tem 12 ou 13 anos que a gente deu a prótese para o Silas. Então, ao longo do crescimento dele, ele teve que voltar para cá, para adaptar, para melhorar a prótese, tudo. Hoje ele é um garoto de 20 e poucos anos que está tentando fazer medicina. Eles não são de demonstrar e não são de agradecer. E eu falo muito isso antes das expedições, não fiquem esperando muito agradecimento. Você tem que agradecer de poder ter feito. Você que tem que agradecer de poder ter vivido isso.